Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis e faturação. É a segunda situação de aprendizagem do caderno Currículo em Ação que vocês receberam, ok? E ela tem como habilidade compreender os processos de faturação de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Produtos notáveis, como o próprio nome diz, são multiplicações. Então, sempre em matemática, eu falei sobre produtos, eu estou falando de multiplicação, ok? Que possuem um certo destaque, como o próprio nome diz, ele é notável, então ele tem um certo destaque ali. Eles aparecem com frequência no desenvolvimento de expressões algébricas. Então, nós vamos fazer uma relação com as aulas que vocês tiverem no centro de mídias, referente à situação de aprendizagem 2 do caderno Aprender Sempre. Certo? Além disso, algumas expressões algébricas necessitam do conhecimento sobre os produtos notáveis para facilitar a sua fatoração. Então, nós temos aqui 3 figuras e a gente vai analisar a área dessas figuras, ok? Lembrando que a área é o espaço que elas ocupam. E aqui, como nós temos quadrados e retângulos, a área para calcular a área de quadrados e retângulos, é só multiplicar a base vezes a altura. Na primeira figura, a primeira coisa que a gente vai analisar é a área de forma particionada. Como assim? Eu vou olhar a área desse quadrado maior, a área dos retângulos e a área do quadradinho menor, certo? Quando eu olho a área desse quadrado maior, o lado dele é A. Então, a área vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. Quando eu olho a área do retângulo, dos 2 retângulos vermelhos, eles têm as mesmas dimensões, que é A por B. A por B, ou seja, eu tenho 2 retângulos de área AB. E quando eu olho a área do quadradinho menor, ele é B por B. Então, eu tenho B ao quadrado. Fazendo essa relação com o que eu tenho escrito aqui, ó, a área total da figura 1 é dada pela expressão algébrica A ao quadrado, que se a gente olhar é a área desse quadrado maior, mais 2AB, que é a soma das áreas dos 2 retângulos vermelhos, e mais B ao quadrado, que é a área do quadradinho pequeno. E aqui eu tenho que isso é igual a A mais B ao quadrado. Mas por quê? Se a gente for juntar todas essas partes e pensar num todo, no quadrado como um todo, eu tenho que esse lado é A mais B e esse lado é A mais B. Ou seja, a área do quadrado como um todo, de todas as peças juntas, é A mais B vezes A mais B, que nada mais é que A mais B ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão e o produto ou o quadrado da soma de 2 termos, porque eu estou multiplicando 2 termos que estão sendo somados, tudo bem? Já na figura 2, nós temos o seguinte, nós temos todo o quadrado grande, só que a área que eu estou procurando é a área que está pintada em azul. Só que diferente do quadrado que a gente tinha lá na figura 1, que eu tinha aqui valendo A, uma parte valendo A, outra partezinha valendo B. Aqui eu tenho todo o lado valendo A e a partezinha menor valendo B. Eu tenho que tirar essa partezinha menor, ou seja, eu tinha A aqui no lado inteiro. Quando eu tiro B, eu fico com o lado valendo A menos B, tudo bem? E aí, como eu quero a área dessa figura, que é A menos B de lado, eu tenho A menos B vezes A menos B, que é A menos B ao quadrado, ok? Professora, mas eu consigo fazer a relação com essa primeira parte aqui? Sim, consigo. Por quê? Se a gente pensar no quadrado como um todo, a área dele é A ao quadrado, que é A vezes A, não é? Essa parte toda aqui, ó. Então, ele está aqui. Só que eu preciso tirar algumas partes. Eu preciso tirar essa parte aqui. Ui, desculpa. E preciso tirar essa parte aqui, certo? Então, eu vou tirar A vezes B e vou tirar A vezes B, então menos 2AB. Mas, poxa, eu tirei toda essa parte. Depois eu tirei de novo toda essa parte, só que essa partezinha já tinha tirado na outra. Então, eu tenho que devolver uma delas, que eu tirei ela 2 vezes. Essa partezinha é B vezes B, que é B ao quadrado, por isso que eu somo ele aqui ao final, ok? Então, eu tenho A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado igual a A menos B ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão, que é o produto ou o quadrado da diferença, porque agora a gente está falando de uma continha de menos, eu estou tirando algumas partes,
de dois termos, que é o termo A e o termo B, ok? E por fim, nós temos a área da figura 3, que eu quero também só a parte pintada. A figura 3, ela não é um quadrado, ela é um retângulo, tá vendo? Aqui a altura aqui é A, aqui esse pedacinho vale B, né? Esse pedacinho todo é A e esse pedacinho até aqui é A menos B, ok? E aí, como que a gente faz para pensar nessa figura que é um retângulo? Então, eu tenho aqui a multiplicação de A mais B, né? Eu quero só a área pintada. E por que aparece vezes A menos B, professora? Então, A mais B é esse lado todo. Se eu pegar esse retângulozinho que está do lado e encaixar aqui embaixo, eu tenho A menos B, não é isso? Então, eu tenho essa multiplicação de A mais B por A menos B, porque a gente encaixa ele aqui embaixo. Ou simplesmente o quê? Se eu olhar aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado, que é o que está me dizendo essa parte fatorada, A ao quadrado é tudo isso daqui, não é? Ó, toda essa partezinha aqui. Então, A ao quadrado. E eu tenho que tirar essa parte, porque eu só quero a parte pintada. Essa partezinha que eu tenho que tirar vale B de lado. Então, é menos B ao quadrado. Tudo bem? Que é a forma fatorada da expressão do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o produto, eu tenho uma multiplicação aqui, porque eu estou falando de área, da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente tem que relacionar? Quando eu tenho a soma desses três termos aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, isso é igual ao quadrado ou o produto da soma de dois termos. Quando eu tenho um sinal de menos no termo do meio, eu tenho, de novo, três termos, mas eu tenho um sinal de menos no termo do meio, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, é igual ao quê? A A menos B ao quadrado, que é o produto ou o quadrado da diferença de dois termos. E, por último, né, quando eu tenho aqui dois termos apenas, A ao quadrado menos B ao quadrado, quer dizer que eu estou falando do produto da soma pela diferença de dois termos. Pensando em fatorar, em reduzir isso, no contrário, né, que a gente vai trabalhar, eu tenho aqui as expressões. Então, m ao quadrado menos 2m mais 1. Então, eu tenho três termos e tenho um sinal de menos no meio. Então, eu estou falando do quadrado ou do produto da diferença de dois termos. Para encontrar a sua forma fatorada, o que eu vou fazer? Eu pego o primeiro termo, que aqui no caso é m ao quadrado, e vou pensar quem que foi que resultou no m ao quadrado? Ou seja, quem que ele vezes ele mesmo deu m ao quadrado? É o próprio m. Eu vou trazer esse sinalzinho de menos daqui, porque eu estou falando do quadrado da diferença de dois termos, e vou pegar o último termo aqui, que é o 1. Quem que ele vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Ou seja, a forma fatorada é m menos 1 ao quadrado. Embaixo a mesma coisa, vou analisar, eu tenho três termos, e eu tenho um sinalzinho de mais em todos eles, então eu estou falando do quadrado ou do produto da soma de dois termos. E aí eu vou pegar o primeiro termo, 36. Quem que ele vezes ele mesmo dá 36? Não é o 6? E vou pegar o último termo, que é z ao quadrado. Quem que ele vezes ele mesmo dá z ao quadrado? Não é o próprio z? Como a gente está falando do quadrado da soma de dois termos, eu vou ter 6 mais z elevado a 2. E por último, 36 elevado ao quadrado menos 81. Então, eu tenho só dois termos e um sinal de menos no meio. Então, é o produto da soma. Eu já vou colocar aqui, soma, produto pela diferença. Então, produto da soma pela diferença. E vou pensar da mesma forma que eu pensei anteriormente. No primeiro termo, quem que ele vezes ele mesmo dá 36? 6, só que ele está acompanhado do A ao quadrado. Quem que ele vezes ele mesmo dá A ao quadrado? A. Então, o primeiro termo é 6A. E o 81, quem que ele vezes ele mesmo dá 81? Ou qual a raiz quadrada de 81? É o 9. Como a gente está falando do produto da soma pela diferença, 6 mais 9, desculpa, 6A mais 9 vezes 6A menos 9, ok? Essa é a forma fatorada das expressões. E a fatoração? O que de fato é essa fatoração? É um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores, como uma multiplicação de fatores. Ao escrever um polinômio com a multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão, deixá-la mais fácil.
Então, eu tenho aqui, escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. Essa figura também está lá na apostila de vocês, tudo bem? Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos, achei, a área azul, né? São todos retângulos, então base vezes altura, que vai ser x vezes z. A área amarela, que é a mesma altura, então x, só que vezes y. A área vermelha, k, tá vendo a altura aqui? Vezes z, ela tem a mesma distância aqui, tá bom? Então, k vezes z. E a área verde, que é k, essa mesma altura, vezes y, certo? Quando eu vou falar da área total, quer dizer que eu vou juntar, ou seja, somar essas áreas. Então, eu vou pegar x vezes z, xz. Y vezes x vezes y, xy. K vezes z, kz. E k vezes y, ky. Tudo bem? Eu juntei, somei esses termos. Mas olhando aqui, eu consigo juntar um pouco mais. Olha só, esses dois termos aqui, xz e xy, ambos têm x, então eu vou agrupar. Kz mais ky, ambos têm k, então eu também vou agrupar, tudo bem? E aí, olhando esses agrupamentos que nós fizemos, olhando o que eu tenho dentro de cada parênteses, eu vou olhar aqui x e x, então eu vou pegar esse termo comum, esse fator comum, e vou colocar fora do parênteses, vou deixar ele em evidência, e aí eu vou ver, eu tinha xz, tirei o x, ficou z. Eu tinha xy, tirei o x, ficou y. Vou fazer a mesma coisa com outro agrupamento. Kz mais ky, o termo em comum, fator em evidência, é o k. Vou tirar ele fora do parênteses. Kz, eu tiro o k, fica z. Ky, eu tiro o k, fica y. E aí, olha o que sobrou para a gente dentro do parênteses, tanto do que está acompanhado com x, do que o que está acompanhado do k, eu tenho z mais y, certo? Então, eu vou deixar ele também é um fator em evidência quando a gente agrupa ele dentro do parênteses. E aí, quando eu faço isso, quem sobra? Sobra o x mais e o k, que é o que vai estar dentro do outro parênteses. Tudo bem? E aí, eu tenho uma multiplicação desses termos, certo? Galera, é um pouquinho mais detalhado essa parte, né? A gente tem um pouquinho mais de processos, requer um pouco mais de atenção, mas não é tão difícil. Quando você pega para fazer e vai tentando entender os processos, não fica tão difícil, não. Mas qualquer dúvida é só chamar que eu tô aqui, tá bom? Obrigada aí, galera. Até a próxima.